Ісусу Христу і Марії. Хваленý Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Родом з України, мені 36 rokів, і я священник 4-й рік. Eu sou o Padre Yura, venho da Ucrânia, tenho 36 anos e sou sacerdote Я радію з того, що ordenado há 4 anos. тут перед вами, дорога молоде, і ділитися історією того, як Бог кличе мене і як діє в моєму житті. Radujem sa, što sam danas ovdje Estou muito feliz por estar aqui junto a vós hoje e de ter a oportunidade, queridos jovens, de partilhar a história da minha vida, como Jesus me chamou e como passou a agir na minha vida. Стану священником. Я б дуже голосно засміявся і покрутив би пальцем біля скроні, думаючи, що ця людина, яка так мені говорить, є якоюсь ненормальною. da mi je netko prije 15 Se alguém me tivesse dito há 15 anos atrás que um dia viria a ser sacerdote, eu teria começado a rir ta osoba koja mi to govori nije e diria que aquilo que me estava a dizer não era normal. Щодо мене, як і щодо ali Bog je imao baš taj plan. Mas Deus tinha precisamente este plano para mim, como tem planos específicos para cada um de nós. А я, як бачите, римокатолицький священник. Moj je otac pravoslava, O meu pai é ortodoxo e a minha mãe é grega católica. Em relação a mim, como podem ver, eu sou sacerdote católico romano. Sou filho único. A minha mãe rezava muito quando eu era criança. Постійно запитував її: мамо, чому ти так багато молишся? sjećam se da sam je kao tineđer Lembro-me de que nos meus tempos de adolescente eu dizia frequentemente à minha mãe, ou perguntava, melhor dizendo, mãe, por que rezas tanto? Чим кориснішим, ніж ця молитва? zar nemaš što drugo raditi, pronađi Não tens mais nada para fazer? Porque é que não encontras ou arranjas um passatempo? Tens um marido, também tens um filho, faz algo que seja mais útil do que a oração. Ela ficava sempre por um sorriso a estas minhas perguntas. i bez živog odnosa. Eu participava na Eucaristia, mas por tradição, não tinha efetivamente uma relação com Deus. E se tivesse um motivo para escapar à Eucaristia, não deixava de escapar. Старенький дідусь сидить собі на небі, і ми з ним ведемо торгівельні відносини. Za mene je Bog Para mim, Deus era uma espécie de mágico, um grande Pai sentado no trono, no céu, em relação ao qual tinha uma relação comercial. Потрібно від нього, то я кажу: на тобі Арія, або я в неділю сходжу на месу, а ти мені маєш щось дати. kad mi nešto treba kaže mu E quando tinha necessidade de alguma coisa, eu falava com ele, dizia-lhe, aqui está, meu Deus, preciso disto, vou-te rezar 10 Pais Nossos e Ave Marias. E para responder, ou tens que me responder, dando-me aquilo que eu quero. Se os meus desejos, os meus pedidos não eram respondidos, eu aborrecia-me e dizia, mas para que é que me serve este Deus? Неправильно. takav trgovački odnos doveo Uma relação como esta que eu tinha era uma relação de troca e era uma relação comercial, era uma relação errada ao fim e ao cabo. Гроші, які потрібно мати, і зв'язки, тобто друзі. uvijek sam mislil da su Pensei sempre que as coisas mais importantes da minha vida seriam o meu trabalho, a música que eu amava e que tocava, depois o dinheiro e finalmente as relações, ou seja, os amigos. Нічого крім цього не потрібно. Так я і зростав. činilo mi se E parecia-me que eu não tinha necessidade de mais nada na vida. Foi desta forma que eu cresci, com estas referências. je
jezika. Eu, como profissão, exerci o cargo de professor de inglês. Sam se už Encontrei um trabalho na mesma escola onde tinha estudado na minha adolescência. môj najväčší hobby, kako sam već rekla, je glazba. O meu passatempo preferido era a música. Pensava que, e tinha a sensação de que era um músico que tinha sucesso. Na época em que comecei a trabalhar, as emissões populares como o Fator X, o Talento da Ucrânia, etc., tinham muito sucesso e eu gostava de ver particularmente estes programas. Então, num determinado momento, amigos com os quais eu ensaiava disseram-me: tu não és mau a tocar música, até tens algum talento, porque é que não vais participar numa destas emissões? E eu pensei, por que não? Talvez valha a pena tentar. З якою ми дуже добре товаришували. Вона була одружена, мала дітей, і я з сім'єю. І я запропонував їй піти на це шоу дуетом. І ми пішли. Budući da sam još u školskih dana Como tinha uma boa amiga que era minha amiga desde a época da escola, ela já estava casada à época, tinha filhos, mas eu convidei-a a participar conjuntamente comigo e a família dela não se opôs. Então participámos ambos neste programa. Eu sempre tive muitas certezas, era orgulhoso e não podia suportar a ideia de uma derrota. Допустили до зйомок. nekoliko puta Nós passámos as primeiras audições e fomos escolhidos para fazer parte do programa a apresentar em público. da Mas durante o programa as coisas não correram tão bem, não vou contar os detalhes, mas não passámos à fase seguinte. Що це можуть показати по телебаченню, як виступ фріка. Для мене це було принизливим. to je bio ogroman udarac. Foi um golpe terrível para o meu orgulho e para o meu amor próprio, porque sabia que tudo iria ser transmitido pela televisão e que esta prestação esta transmissão seria muito humilhante para mim. Foi então que eu comecei a criticar a Deus, dizendo a mim próprio: mas quem é este Deus que te faz passar por estas provas tão duras? Sam snažan karakter i mislim Mas como tinha um caráter forte, pensei que iria sair dessa situação de forma fácil, mais uma vez. u sebi razumio Mesmo no profundo íntimo da minha pessoa, Його показали по телебаченню. pensava que esta prestação transmitida pela televisão fosse esquecida em pouco tempo. Alguns meses mais tarde, a televisão transmitiu este programa. No entanto, para mim, isto constituiu um golpe terrível para o meu ego. Não estava preparado para aceitar este golpe, esta derrota, esta humilhação. Я був публічною людиною, а працював у школі, де мене всі знали. І люди після цього почали говорити, що це щось ненормальне, що це Como vivia numa pequena cidade onde as pessoas, por norma, gostam de falar de coisas fortes, e como era uma pessoa pública, professor da escola, as pessoas começaram a comentar que a minha prestação tinha sido normal, que era uma vergonha para a cidade. вона з дітьми тимчасово переїхала на іншу квартиру.
Stvar bude Para agravar ainda mais a situação, a amiga com a qual eu tinha cantado telefonou-me e disse-me que s djecom estava a viver uma situação familiar difícil e que a nossa prestação na televisão tinha vindo a agravar ainda mais a situação familiar e que naquele momento ela teve que mudar de residência com os seus filhos. Pouco tempo mais tarde, ela telefonou-me. O seu marido, perante esta crise, poucos dias mais tarde, telefonou-lhe a dizer que se ela não voltasse para o marido, ele se iria enforcar. Algumas horas mais tarde, esta minha amiga voltou a telefonar-me dizendo que o seu marido se tinha enforcado. Este acontecimento foi terrível, quer para ela, quer para mim. І наш виступ і ця смерть у свідомості людей пов'язуються. Так і сталося. proživljava E vivi este acontecimento de forma muito difícil, muito dura. Vivendo numa pequena cidade, percebi que as pessoas iriam associar este suicídio, iria ser associado a esta prestação falhada que nós efetuámos. Хорошими друзями. a ljudi As pessoas diziam qualquer coisa. Alguns diziam mesmo que nós tínhamos uma relação amorosa, eu e a minha amiga, o que não era de todo verdade. Nós éramos simplesmente bons amigos. As pessoas što se diziam que aquilo que tinha acontecido entre nós tinha levado o marido da minha amiga a suicidar-se. Але за спиною постійно чуєш, як ти можеш жити. Через тебе людина покінчила життя самогубством, то спочатку ти не віриш. І за 10-й раз ти не віриш. Але згодом починаєш вірити у це. vrlo teško. Foi muito duro para mim. Eu sou uma pessoa com um caráter forte, mas quando se ouve falar de vós sem parar, quando se ouve dizer isto foi por causa de ti, aquele suicidou-se por causa de ti, também nós acabamos por acreditar nessas frases tantas vezes repetidas. E eu acabei por cair numa depressão. E nessa altura eu tinha monólogos com o Senhor e dizia-lhe coisas terríveis. E recusava-me a conhecer um tal Deus. Eu cheguei a blasfemar contra ele, a abjurá-lo. Chegava a dizer-lhe que não precisava dele. A minha paz interior tinha sido destruída. E comecei a procurar conforto noutros locais. Comecei a procurar conforto nas coisas que o mundo nos oferece. Я думав, що кожна нова спроба дасть мир. Але це була насправді лише ілюзія. Kao mislio sam Como forma de aliviar bila o meu sofrimento, dizia que, bom, agora vou procurar outra coisa que me vai aliviar, mas isso era uma ilusão. Eu passava de experiência em experiência sem resolver o problema. Comecei a frequentar as discotecas, locais onde conhecia pessoas com as quais tinha um relacionamento de uma noite. Cada vez que eu encontrava uma nova alternativa, dizia pronto, desta vez é que eu encontrei o meu mundo onde posso estar em paz, mas acordava de manhã e estava pior do que na manhã seguinte. Chegou uma fase em que não conseguia dormir tranquilo durante a noite, sentia-me doente, sentia-me completamente esgotado. da što prije dođe moj kraj. Esperava somente a morte o mais rápido possível. Deixei de ter vontade de viver. Foi então que a minha mãe me veio visitar Фразу, яку я тоді зовсім не розумів. Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю. Sjela je na rub kreveta Ela sentou-se
Tada uopće nije ao pé de mim, na minha cama, e disse-me algo que eu não compreendia na época. Ela disse-me, sabes, eu vou conseguir, através da oração, algo para ti. Eu não compreendi a frase que ela me dirigiu, mas eu sentia entrar dentro de mim. Мир у серці. prvi sam put nakon Em realidade, enquanto a minha mãe rezava junto a mim, eu consegui dormir algum tempo, depois de muito tempo passado sem dormir tranquilamente, e senti alguma paz no meu coração. Foi nesse momento que eu pensei, pela primeira vez, que Deus talvez não fosse somente uma tradição. Pouco a pouco, comecei a recuperar. Знаєш, Юра, в Боснії і Герцеговині є місце, яке називається Меджугор'є. majka mi je Quando recuperei, começando a sentir melhor, a minha mãe disse-me, tu sabes, existe um local na Bósnia-Herzegovina chamado Medjugorje. Nesse local, Nossa Senhora aparece. Talvez pudesses ir até lá. Я чесно вам скажу, я не знав ні Боснії, ні Герцеговини, ні Меджугор'я, що означає, що об'являється Богородиця. iskreno kažem, Digo-vos, com muita sinceridade, não conhecia nem a Bósnia-Herzegovina, nem Medjugorje, nem o que queria dizer aparições de Nossa Senhora. Não sabia que Nossa Senhora aparecia. No entanto, parti de autocarro e juntei-me a essa peregrinação porque, na realidade, o que eu queria era ver o mar, ver a costa da Croácia. sam se toliko zanio morem Então, foi desta forma que eu fui trazido pela mãe, que cheguei a Medjugorje, queimado pelo sol, mas em simultâneo com uma temperatura alta por causa da febre que, entretanto, me afetou. Algo de interessante, eu viajei sozinho e colocaram-me num quarto a partilhar com o sacerdote, o que normalmente não acontece. Як я себе почуваю, bio to svećenik velikoga Era um sacerdote de grande coração. Ele tomou conta de mim e preocupava-se comigo, preocupava-se em saber se eu estava bem, como é que estava a viver a situação. Foi a minha primeira viagem a Medjugorje e teve lugar no momento do aniversário das aparições. не Lembro-me desta minha primeira passagem por Medjugorje. bilo je silno vruće Havia um calor terrível e a minha pele sentia-se queimada. але я точно розумію, що я не хочу попасти в пекло. te sam podigao oči prema nebu i rekao Eu levantei os olhos para o céu e disse: não sei se alguém aparece aqui, mas tenho uma certeza absoluta, é que eu não quero ir para o inferno. До миру. u tom Nesse momento específico, vi que havia uma multidão de pessoas perto do nosso hotel. Tratavam-se das pessoas que caminhavam na chamada Marcha da Paz. tih As pessoas estavam alegres, vinham de diferentes países, traziam os rosários na mão, cantavam, rezavam, faziam-me saudações com a mão. zadivljen premalo je. Se vos dissesse que tinha ficado maravilhado com aquilo que via, seria um exagero. Бо вони всі якісь неадекватно щасливі. Так мені тоді здавалося. Rekao sam svećeniku oči Disse ao sacerdote: vjerojatno nešto puše. Padre, esta gente está perdida, não? Parecem felizes. Foi desta forma que eu vi as coisas à época. Não parecia normal, não parecia que aquelas pessoas estivessem normais, a viver uma alegria normal. O padre riu e disse-me: eu sei, também eu penso a mesma coisa. І сказав мені, ти будеш всюди. Tu és como se fosses o meu cliente.
o sacerdote já tinha vindo dezenas de vezes aqui comigo e disse-me: olha, a partir de agora vais-me acompanhar por todos os locais onde eu for. No dia seguinte, subimos à colina das aparições, по цьому камінні, яке було схоже на каміння з Мезозойської Irán, gledajući eu fiquei chocado, vendo que as pessoas caminhavam, subiam sem sapatos, descalças, sobre aquelas pedras pontiagudas que pareciam para eles ser apenas mosaicos. Mas quando eu dei o primeiro passo na colina, eu senti uma profunda paz no meu íntimo. to nije bio lažni Não era uma paz falsa. Não é uma paz como aquela que tu recebes do álcool depois de beber muito ou do mundo. É uma paz que te transmite a presença de Deus. Eu caminhava subindo e chorava e chorei no topo da colina, chorei ainda ao descer a colina. Я затоплю всю цю цілу площу. Na klanjanju mi se činilo Durante a adoração eucarística à noite, pareceu-me que eu iria inundar toda a praça com as minhas lágrimas, de tal forma eu chorava. Em simultâneo, sentia uma paz profunda que o Senhor me dava através da presença de Nossa Senhora. Нормальні, але я зійшов з розуму. rekao sam Disse ao padre que estava comigo: Sr. Padre, parece-me que aqui toda a gente é normal. Sou eu aquele que enlouqueceu. Ele respondeu-me: com Maria e com o Santo Espírito e com o Espírito Santo, o meu corpo, o meu coração começaria a ser trabalhado. No dia seguinte, subimos à colina da Cruz, ao Crisvates, fazendo a via sacra. Tive a sensação de contemplar toda a minha vida ao longo dessa subida. Люди, які цінували лише тебе за те, що могли від тебе щось отримати, втратило значення. do tada cijenil me E todos aqueles, e tudo aquilo, e todos aqueles a que eu tinha dado valor por causa do dinheiro ou por causa do interesse, tudo isso, as situações, as pessoas subindo aquela colina foram perdendo a sua importância. No entanto, ou por outro lado, tudo aquilo que eu tinha afastado da minha vida, como Deus, como a espiritualidade, como a fé, naquela subida ganharam importância. Foi lá, precisamente, aos pés da cruz, que eu dirigi a minha palavra a Deus, no fundo do meu coração. Eu perguntei: meu Deus, onde estiveste? Porquê é que foste tão duro para comigo? Antes disso, nem sequer sabia como lhe dirigir a palavra, sem ser por fórmulas, neste caso, sem ser por orações aprendidas. І я мусив ламати ці стіни, щоб тебе врятувати. u srcu sam dobio No meu coração recebi a resposta seguinte: eu estive sempre ao teu lado, mas tu não permitiste que eu falasse contigo por causa das tuas tarefas terrenas e eu tive que deitar esse muro abaixo para poder salvar-te. mnogo sam plakao Eu, nesse momento, chorei muito e foi nesse momento que aconteceu uma profunda transformação no meu coração. Quando regressei a casa, as pessoas diziam não me reconhecer. Ніби воскрес, що з тобою сталося? zračil sam govorili su mi Eu transformei-me em alguém brilhante. As pessoas diziam-me: parece que ressuscitaste. O que é que te aconteceu? redovito E desde esse momento eu comecei a vir com regularidade a Medjugorje como peregrino. Більше і більше. želio sam Queria descobrir sempre mais
aquele Deus vivo que eu tinha experimentado viver e escutar aqui. Onde fazê-lo melhor do que na escola da Santa Virgem? Написав в один паломницький центр, чи їм не потрібні керівники груп. S vremenom mi to više nije bilo À medida que o tempo foi passando, isso deixou de me chegar. Queria vivenciar mais. Escrevi uma carta ao centro de peregrinações perguntando se eles precisavam de guias para grupos. Цього паломницького центру сказав, що шукає керівника групи. Dobil sam odgovor Recebi uma resposta informando que naquela manhã o diretor do centro procurava alguém para liderar os grupos. Місяць я повіз свою першу групу в Меджугор'ї. i već nakon mjesec E um mês mais tarde eu guiei o meu primeiro grupo aqui em Medjugorje. tako sam upoznal Foi desta forma que eu conheci a comunidade Luz de Maria, koju je osnoval Bog preko osobe koja me prevodi. foi Deus que criou esta comunidade através da pessoa que está aqui a traduzir. Ela chama-se Teresa ou Terésia. Я постійно питав Бога, що мені робити далі, як мені ще більше пізнавати і служити тобі. Stalno sam pitao Boga što Eu pedia sem cessar a Deus, perguntava-lhe o que é que eu poderia fazer, como é que eu poderia servir ainda mais. Більше розпізнавати свій шлях. i tako sam preko ljudi Foi desta forma que, graças aos membros da comunidade Luz de Maria, eu comecei a descobrir o meu caminho de forma mais clara. Ми не могли довго без перерв перебувати. Queria continuar a servir em Medjugorje, mas, por questões administrativas, para obter os documentos necessários para um ucraniano estar aqui, era complicado porque precisava de regularmente renovar a minha autorização de residência. Foi por isso que eu voltei para a comunidade, mas na Ucrânia, na casa Schönborn, e de vez em quando vinha a Medjugorje. kada mi je Tereza prvi put rekla Quando a Teresa me disse que eu iria para Schönborn, eu não compreendi de imediato que essa casa Schönborn estava situada na Ucrânia. O nome parecia tão germânico que eu pensei que isso seria em algum local, que esta casa se encontrava em algum local, mas longe da Ucrânia natal. Я не знав, де буду жити, що буду їсти, де буду спати. kad sam se prvi put A primeira vez que eu contactei a responsável por esta casa na Ucrânia, não sabia de todo aquilo que estava à minha espera. Não sabia onde iria viver, o que iria comer, nem como iria viver. Por isso, perguntei o que é que era preciso levar comigo para a comunidade. E responderam com uma voz séria, grave: На зацементованій підлозі. ponesi molim traz um saco cama, porque nós aqui dormimos todos sobre o cimento. Свого mirno sam sastala Ouvi essa resposta, mantendo-me calmo, sem me surpreender, e coloquei o saco cama na minha mochila, mas sempre com um sorriso no rosto. O meu coração encontrava-se em paz. Dizia: se for preciso dormir no chão, então não há problema, vamos fazê-lo. moji su roditelji Contrariamente àquilo que eu sentia, os meus pais, quando ouviram isto, ficaram em choque, porque quando me ouviram dizer que ia sair com um saco de cama e que não sabiam onde ia dormir, eles ficaram em estado de choque.
mas eu estava sereno e o mais importante para mim era de estar com Deus e com Nossa Senhora. Foi desta forma que 20 minutos mais tarde a pessoa com quem eu tinha falado telefonou-me e me perguntou: percebeste que aquilo que eu te disse há pouco era uma brincadeira? Про місце, де жити, про людей поруч. Kada sam napokon stigao, Enfim, quando eu cheguei à casa, percebi que Deus já tinha tomado a cargo tudo, do local onde eu iria viver, das pessoas que eu iria ter à minha volta, sam shvatio koliko je e foi naquele momento que eu compreendi como era importante a comunidade. Цінності. pridružiš ne Porque quando encontramos esta comunidade, não encontramos só pessoas que partilham, digamos, as mesmas desventuras. No seio da comunidade encontrei uma verdadeira família. Йшли до Христа. Людей, які підтримували, коли було важко. Молилися, коли бракувало сил, і допомагали реалізувати Божу волю. ljudi koje No seio da comunidade encontrei uma verdadeira família. Pessoas que não me puxavam ou me empurravam para baixo, mas que, pelo contrário, que me faziam elevar para Cristo e que me apoiavam nos momentos difíceis, que rezavam por mim quando eu estava sem força e que me ajudavam no discernimento em relação àquilo que era a vontade de Deus. Foi nesse momento que eu aprendi a confiar em Maria. Служіння в намірах Богородиці. А з часом, Quando alguém поки ти займаєшся справами, вона тихо займається твоїми. kad dođeš u zajednicu Quando alguém se integra numa comunidade, essa pessoa passa a entregar uma parte da sua vida às intenções de Nossa Senhora, ao serviço de Nossa Senhora. E com o passar do tempo, maravilhamos-nos com as coisas que Nossa Senhora vai fazendo. Tu entregas-te pelas intenções de Nossa Senhora e ela acaba por resolver as tuas situações de forma discreta. A Santa Virgem diz que quando rezamos e oferecemos sacrifícios pelas suas intenções, nós nunca nos arrependemos. E isso foi precisamente aquilo que aconteceu comigo. kako Bog mi je Foi desta forma que Deus começou, passo a passo, a revelar-me a vocação que eu viria a seguir. Аж поки в один момент я не відчув поклик до священства. dok sam služeći Bogu i Mariji kroz zajednicu molio Eu tinha rezado para criar uma família, servindo Jesus e Maria através de uma família, mas num determinado momento tudo mudou e passei a ser chamado ao sacerdócio. Em Medjugorje, que é o local preferido em Medjugorje é o local das confissões. Eu poderia ficar ali horas e horas verificando, vendo como Deus vai transformando as pessoas. Очима, в яких знову з'являлося життя. u istoriji slomljeni, uplakani, a izlazili su oči Havia pessoas que entravam no confessionário quebradas, gastas, e saíam do confessionário com um vigor, com um brilho nos olhos. nije bilo moj plan. Želio sam ženu Mas o sacerdócio nunca tinha feito parte dos meus projetos. Antes eu queria ter uma esposa e 7 filhos. Por isso, eu, de forma violenta, agarrei-me a Deus, de forma decidida. Fui à capela de adoração, ajoelhei-me e disse-lhe: que queres mais de mim? Eu já te estou a servir, o que queres mais de mim? Не хочу бути священником. pola mojih poznanika već misli da sam lud, jer sam sve ostavio i Metade daqueles que me conheciam já achavam que eu estava louco, porque eu tinha vindo aqui para Medjugorje deixando tudo. O que diriam os outros, pensava eu, o que é que vão pensar também?
Durante um ano eu fui recusando esta ideia que ressoava em mim para me consagrar ao Senhor como sacerdote. No momento de retiro espiritual da comunidade, cheguei à conclusão que eu não podia resistir, porque este chamamento era cada vez mais forte e sentido no meu coração. Але максимум я піду тільки поговорити з єпископом. Ponovno sam došao u kapelicu, kleknuo i rekao: Voltei à capela de adoração, ajoelhei-me e disse: está bem, se é aquilo que tu queres de mim, está bem, mas aquilo que eu vou fazer é ir falar com o bispo, mais nada. Depois disso, serás tu a organizar as coisas, serás tu a preparar o meu caminho. É como podeis ver, Deus organizou tudo. Мукачівської дієцезії в Україні. І він сказав: добре, тоді йди в семінарію. Otišao sam biskupu Fui falar com o Monsenhor Anton Meitek e ele disse-me: está bem, eu vou te enviar para o seminário. E foi desta forma que começou o meu caminho, o caminho do sacerdócio. Não posso dizer-vos que este caminho foi fácil. Houve dúvidas, houve dificuldades, houve combates interiores. Mas o mais importante é que consegui ultrapassar todos estes combates estando agarrado ao Senhor. Що він здатний зробити це з життям кожної людини. gospodin E foi o Senhor a conseguir aparecer na minha vida quando eu não queria. Ele conseguiu vencer as minhas rebeliões, as minhas falhas. Eu posso que Ele pode fazer o mesmo que fez comigo com qualquer um de vós. Deus não rejeita nenhuma folha do livro da nossa vida. čega se može preobraziti umjesto susreta s njim. Ele pode transformar um momento negativo num momento de encontro consigo próprio. Отримав вже тоді, коли в моїй країні тривала повномасштабна війна, яка забрала багато тисяч невинних життів. Ja sam svećenik Eu sou um sacerdote dos tempos de guerra, porque fui ordenado como diácono e como sacerdote no momento em que a guerra traz tanto sofrimento e leva tantos milhares de inocentes. svećeništvo É por isso que o meu sacerdócio, desde o início, Воно пахне лікарняними коридорами não é um sacerdócio, digamos que normal, do tempo de paz. розпорожнє місце за собою. ono miriše na bolničke hodnike, vojničke odore. O meu sacerdócio cheira às lágrimas das mães, cheira às casas onde um lugar ficou vazio à mesa, cheira a hospitais, cheira às morgues. Infelizmente, não sei aquilo que é ser um sacerdote em tempo de paz. Služim kao vojnik Sirvo como capelão militar também no serviço de socorro cristão. mladića Encontro muitos jovens homens e jovens mulheres aos quais a guerra roubou a juventude e roubou a esperança. vojnik došao O jovem soldado uma vez veio ao meu encontro dizendo-me: Seu padre, dê-me de novo esperança. Сім'ю, подорожі, мрії. mladi bi trebali Os jovens deveriam pensar nas viagens no amor, nos estudos, mas os nossos jovens perguntam a si próprios se estarão vivos ainda no dia seguinte. pitaju
o tome hoće li dočekati se voltarão a casa vivos e como poderão viver de novo de forma normal depois de terem vivido aquilo que viveram. Але Бог дедалі більше вказує мені, що через моє священство Він хоче зцілювати набагато глибші рани, рани їхньої душі. Neki imaju rane na tijelu, Muitos têm feridas nos corpos, mas Deus mostra-me cada vez mais que, através do meu sacerdócio, Ele quer curar as feridas bem mais profundas, as feridas que estão marcadas, impressas nas suas almas. Porque uma ferida física pode ser vista e curá-la, operar, suturar, colocar uma prótese. no unutarnja rana vrlo često šuti. Mas as feridas interiores são feridas que se arrastam. Elas muitas vezes estão escondidas atrás da indiferença, através da rudeza, através de piadas que são escondidas. Mas elas permanecem lá por curar. Imam Boga Mas eu tenho um Deus que me ajuda a ver como de forma concreta Ele quer curar cada um dos seus filhos tão amados. Lembro-me de um outro jovem que um dia veio ao meu encontro. Ele tinha 21 anos nesse momento. Há 2 anos que ele participava na frente da guerra, na frente de combate. Pogled mu je bio toliko O seu olhar era vazio, mas em simultâneo cheio de sofrimento. Era como se alguém lhe tivesse aspirado a sua vida humana. Eu não sabia o que fazer, não sabia sequer o que lhe dizer. Через мене дивився на цього хлопця поглядом сповненим його батьківської любові. samo sam molio Boga da kroz Peço somente a Deus que me ajudasse a dar uma esperança e a demonstrar-lhe o amor paterno para com ele. E ficámos ambos em silêncio. Сидів. sjedil sam i gledao ga. Eu estava sentado, olhando para ele, rezando com o meu coração, enquanto ele ficou ali, à minha frente, simplesmente sentado. Mantivemos em silêncio por mais ou menos 40 minutos. Піде ще, і він відповів, що так. Na kraju sam ga pitao No final, perguntei-lhe, voltarás? E ele disse-me sim, voltarei. Na segunda vez, também nos mantivemos em silêncio. Ele repetiu, dizendo-me, voltarei mais uma vez. Isso aconteceu durante 5 ou 6 vezes, ou seja, reencontramos. Ao chegar, ficávamos em silêncio, os dois, e assim permanecíamos longos períodos. Foi passado muito tempo que ele conseguiu dizer as primeiras palavras e depois mais algumas palavras. malo E, na sequência, pouco a pouco, ele começou a esvaziar aquilo que tinha carregado no seu íntimo durante tanto tempo. Говорити. i Він shvatio Então, compreendi. Muitas vezes, para que Deus entre no coração dos homens, o sacerdote não precisa de falar muito. O que o padre precisa de fazer é não fugir ao silêncio que o outro quer ter. Cada ser humano deve ser abordado de uma forma diferente. Um precisa de uma palavra que lhe dê esperança. після того, що він пережив і що побачив. drugoj Outro precisará de muita paciência, de ternura, de amor, porque deixou de acreditar que seja possível amar de novo depois daquilo que viveu, presenciou, testemunhou. Що найбільший дар мого священства полягає не в
щось роблю для Бога. U ovom vremenu Neste tempo em que Jesus me chamou ao seu serviço, para estar ao seu serviço, que me fez-me ver que o maior dom do meu sacerdócio é aquilo que eu faço pelos outros, fazendo por Deus. Deus permite-me estar aqui nesta terra, sendo a sua mão que abençoa. Deus permite-me ser em simultâneo os seus olhos, que olham com misericórdia para o próximo. Deus permite-me ser os seus pés, para que procure aqueles que se perderam. Mas acima de tudo, Deus permite-me ser o seu coração amoroso, que não deixa de procurar aqueles que estão em sofrimento. І щиро радію з вашої молодості і вашої відкритості. danas stojim Hoje estou aqui entre vós e dou graças a Deus e dou graças pela vossa juventude, pela vossa abertura de espírito. І відкривають свої серця Богові. То у моєму серці народжується одна проста молитва за молодь моєї батьківщини і молодь всього світу, якою я хочу попросити вас помолитись разом зі мною. kada gledam Quando vejo tantos entre vós cantar, rir, abrir o coração a Deus, gostaria de vos pedir que rezassem comigo uma curta oração pelos jovens do meu país e do mundo inteiro. Господи, я прошу тебе за молодь моєї України та всіх країн, де йде війна. Gospodine, Senhor, rezo pelos jovens da minha Ucrânia e de todos os países destruídos pela guerra. Peço, cura as feridas que a guerra deixou nos seus corações. Dá-lhes de novo a alegria da sua juventude que foi roubada. zvona crkava, Faz com que os sons da sirene deixem de soar aos seus ouvidos e que ouçam em seu lugar os sinos das igrejas. Retira-lhes o medo permanente do dia seguinte, faz com que voltem a sorrir, a acreditar, a poder ter esperança. Хто вже не має сил. blagoslovi Abençoa toda a família que perdeu os seus entes queridos, consola os que choram, fortifica aqueles que deixaram de ter força. Кожному людському серці. Амінь. i daruj mir E dá a paz a cada coração humano. Amém. Ще сказати дякую вам, Меджугор'є. Para terminar, gostaria de vos dizer obrigado. Obrigado, Medjugorje. Ви приймаєте кожного з нас, хто приходить сюди. hvala za svaku molbu Obrigado por cada oração. Obrigado por cada jovem. Obrigado pela paz. Obrigado pelo coração aberto para acolher cada um de nós que aqui chega. Наших військових, їхні родини, матерів і всіх, хто шукає тут сили жити далі. hvala vam Obrigado por abraçar os nossos soldados feridos, as mães, as irmãs, para que continuem a ter a força para viver. Де люди залишають свої рани, а від'їжджають із новим серцем, миром і бажанням жити. Medjugorje Medjugorje transformou-se num oásis de paz e de luz para o mundo inteiro. Um local onde os homens curam as suas feridas, partindo daqui com um coração novo, com o desejo da paz e com o desejo de viver a vida. Que a Rainha da Paz continue, através deste local santo, a tocar os corações dos homens e que possa continuar a conduzi-los para o seu Filho. Agradeço-vos.